Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Emprega. Eu sou Ariadne Baractares, da Emprega 360. E hoje nós recebemos duas mulheres que transformaram suas jornadas pessoais e profissionais em um negócio com propósito. Elas são Luciene Feitosa e Vitória Cristina, sócias da Wind Eleven. Vamos falar sobre autoconhecimento, conexões que transformam e como fé e coragem podem mudar destinos. E vamos também lembrar de momentos inspiradores que a Lu viveu com a gente nos nossos Emprega Days. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Ari. Obrigada. Bom, vamos começar pelo começo, né? A Lu me mandou uma curiosidade muito legal que disse que ela pediu para Deus ou uma sócia ou um marido. Conta aí, Lu. Ô, comprometedor, né? Às vezes a gente tem que fazer algumas orações ousadas, né, para nossa mudança de vida e resultados, né? Eu venho lá do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e na época da pandemia eu voltei para casa dos meus pais depois de um longo tempo longe de casa, morando fora, porque a pandemia fez todo mundo mudar de alguma forma, né? E lá eu, de fato, fiz uma oração para Deus que eu queria novas oportunidades, novas conquistas, e foi literalmente uma oração direta mesmo. Falei, Senhor, olha, eu já fiz tudo que eu poderia fazer, todas as opções, agora o Senhor precisa fazer alguma coisa. Então, eu vou te dar duas opções, aquela ousada, né? Colocando o Senhor na parede, né? Ou o Senhor me dá uma sócia para eu empreender, para eu ter um negócio, ou o Senhor me dá uma família, me dá um marido, né? Então, uma das duas opções eu tô feliz, o que o Senhor quiser. Só que não adianta a gente só orar, a gente tem que orar e se mover. Então, foi nisso que daí eu tive a oportunidade de vir para São Paulo. E vindo para São Paulo, comecei trabalhando em São Paulo, capital, e depois vim para Sorocaba. E quando eu vim para cá, foi na empresa que eu estava trabalhando, onde eu conhecia a Vicky. E como que foi, Vicky? Como que foi essa conexão? Foi uma conexão que nós percebemos que princípios, valores eram muito parecidos, né? Então, foi uma conexão já direta, mas não começamos já, né, de cara empreendendo juntas, né? Tivemos um tempo de convivência, o desenvolvimento de uma amizade, entendendo o que a gente entendia sobre gestão de pessoas, sobre negócios. Então, nós fomos amadurecendo a ideia, né? Eu sempre gosto de falar isso, que é importante que quando vem um pensamento, alguma impressão, vamos amadurecer? E daí nós amadurecemos, então, essa ideia e tomamos a decisão de abrir um negócio com propósito, principalmente fundamentado em autoconhecimento. E é isso que nós temos trabalhado os últimos anos aí juntas. E você tem uma experiência também fora do Brasil, né? Já tivemos as duas, né, experiências fora, a Lu como missionária, também como palestrante, eu, Victória, mais como palestrante, fomentando o desenvolvimento humano, Paraguai, Portugal, foi as experiências que eu tive. A Lu já teve também na África, né, Lu? Com certeza. E como que foram essas missões na África, Lu? Foi uma oportunidade única, né? Eu falo que quando a gente se permite a viver alguma missão, você muda o seu modelo mental, você muda a sua cosmovisão, né? Porque você começa a entender que às vezes você vive numa bolha e você precisa ter um choque cultural, entender que você é rico dentro do lugar onde você está. E quando você vai para um lugar igual, eu fui para São Tomé e Príncipe, é o terceiro país mais pobre do continente, terceiro menor país do continente africano, né? E um dos mais pobres dentro de toda a África. É um país de mais ou menos 200 mil habitantes. Então, é uma ilha, na verdade, né? Então, quando você vai para uma realidade dessa, você se depara com um contexto que você fala assim, poxa, eu tenho muita coisa, né? Eu posso apertar o interruptor, eu tenho energia, eu posso abrir uma torneira, eu tenho água. E, às vezes, eu me deparava com pessoas que andavam 2 quilômetros com uma bacia na cabeça para poder carregar e buscar água e ter uma água para beber e dentro de outros desafios. Então, para mim, assim, eu falo que existe uma Luciene antes dessa missão e depois, porque para mim trouxe vários ressignificados, né, do que é de fato eu amar a minha vida e eu saber o meu propósito de estar aqui, o quanto a gente pode de fato contribuir. O seu conhecimento, às vezes a gente acha, Ari, que a gente precisa ter muito conhecimento para gerar transformação, mas aquilo que você já tem já é precioso demais, já é grandioso para gerar um impacto na vida de outras pessoas. E eu vi isso na prática lá, né? E às vezes a gente vê o quanto a gente reclama, né? Justamente. Justamente essa mudança que eu falo assim, você tem tanta coisa e você não dá valor e você reclama de barriga cheia, né? Como diz os brasileiros, né? Como você falou, né? A gente aperta o interruptor e a luz acende. E lá o cara tem que andar com 2 quilômetros com uma bacia
para, sei lá, ela conseguir lavar roupa, para conseguir Isso. tomar um banho, para Pegar água para fazer uma comida. Então é muito triste, né? É um desafio. E eu falo que, assim, lá o saneamento quase não tem água potável também. Então, existe essas limitações na questão da higiene, do cuidado. Mas onde eu estava, meu trabalho era sempre, de fato, ensinar alguma coisa. E aí eu lembro que eu ensinei as mulheres lá a fazer bolinho de arroz. Quando elas comeram bolinho de arroz, coisa mais simples, né? A gente quer só fritar ali fazer uma mistura, colocar uma cenoura, um queijo, alguma coisa. Gente, quando eles comeram, ele falou, que coisa maravilhosa, a coisa mais gostosa do mundo é comer um bolinho de arroz. E você fala, mas é tão simples de ensinar. Mas é algo que eles não sabiam, porque não tinham o conhecimento, né? Então eu falo, o pouco que você sabe vale muito quando você tem a disposição de ensinar, né? E o que vocês carregam dessas missões, desses conhecimentos que vocês conseguem agregar dentro da empresa de vocês hoje? Nós temos, assim, princípios, valores cristãos, né? Tanto a Lu quanto eu nascemos em lar cristão. Então, nós, quando falamos de autoconhecimento, nós não nos limitamos apenas a características comportamentais, né? Os perfis, como é conhecido, dominante, influente, conforme, estável, mas a gente tenta transcender isso, né? Mostrando que somos filhos de Deus, que somos amados, que estamos aqui com um propósito, e quando nós temos esse propósito claro, nós ganhamos uma maior expressividade de quem nós somos, né? Então, a gente não se limita apenas à ferramenta. Muitas vezes nós somos questionadas, né? Qual que é o diferencial que vocês têm como empresa? É que a gente não está preocupado apenas com o resultado de um teste que sai numa ferramenta, mas nós estamos preocupadas com o ser humano que está à nossa frente e há necessidades que muitas vezes ele não enxerga que ele tem. Então, nós investigamos pontos cegos que essa pessoa tem e que ela não sabe o que ela precisa, né? Então, muitas vezes ela vem nos procurar com uma dor. Eu preciso contratar um colaborador e não está parando ninguém aqui dentro dessa área. Eu preciso fazer alguma coisa, me ajuda, ou as pessoas não estão comprometidas, não estão engajadas. E daí a gente fala, opa, peraí, vamos mostrar que o problema não é esse. O problema está mais lá profundo e talvez você ainda não conseguiu dar nome. E daí nós começamos ali um trabalho, então, da direção, né, o cabeça da empresa, os líderes, gestores e até refletir ali nos colaboradores. Então, um trabalho bem profundo, né? Os colaboradores, no caso, são os últimos a sofrerem essas consequências, no caso, né? Exatamente. E assim, até hoje eu estava dando palestra numa empresa que a gente atende, né? E eu vejo quanto que as pessoas estão sensíveis e ali precisando, de fato, de ter um conhecimento, de ter uma oportunidade de ter um contato com uma informação nova para gerar, de fato, uma reflexão. E a segunda vez que eu dou palestra, né, nessa empresa, pensa, homens chorando, né? De uns 3, 4 homens emocionados, assim, chorando. E um deles está passando por um desafio na área da saúde, mas você vê ali o quê? A compaixão, a unidade, e é o que a gente reforça no nosso trabalho, né? De trazer aquela reflexão, o que é o mais importante? Não é o que está no teu bolso, não é o dinheiro, mas é a transformação da tua vida, é você estar numa empresa onde essa empresa ela é humanizada, ela acredita em você como pessoa, ela vê o teu potencial, ela quer te dar a oportunidade de você se desenvolver, de você crescer, de você alcançar novos objetivos e sonhos, mas primeiro você precisa enxergar quem você é. Então, o nosso trabalho é um trabalho que desperta o melhor da pessoa, para que ela consiga enxergar isso e ela ter aquilo que entregar a partir desse conhecimento que ela tem, ela ter o autoconhecimento como uma peça fundamental da transformação dela, que é o que a gente vive, né? Então, a gente faz aquilo que primeiro a gente começa a viver, né? Dentro da própria empresa nossa. E esse valor cristão que vocês levam para dentro da empresa, vocês trazem também mostrando que é importante esse trabalho todo para uma família, porque não basta você priorizar a empresa, mas você também tem que cuidar do seu bem maior, que é a família. Com certeza. Assim, a gente tem várias experiências que, através do nosso trabalho, a gente impactou famílias, né? Tem uma cliente nossa que, depois do trabalho que a gente começou a fazer, ela começou a estudar a Bíblia, se interessou mais de se aproximar perto de Deus, colocou os filhos dela para estudar numa escola cristã. Então, assim, ela mudou a estrutura da família por conta de uma influência que a gente teve, né? Então, são vários resultados que a gente acaba
alcançando não só com um colaborador, ou um empresário, ou um gestor, mas como você falou, né, Ari? Todos acabam sendo impactados, né? E Lu, e você é a Windlab, vocês são a que começaram com a gente com o Emprega Day, né? Você, Lu, Lu teve mais contato, né, com a gente nos Emprega Days. O que você tem visto, Lu? Porque você faz a sua palestra de motivação, autoconhecimento, e a gente tem observado que os alunos não se conhecem. Nem um pouco, né? Eu vejo que dentro dos Empregas Day que a gente passou, falta, de fato, esse autoconhecimento do estudante entender quem ele é, né? Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Ele trazer a informação de que, beleza, eu sou um comunicador, eu sou um influente, não, eu sou um dominante. Às vezes, ele precisa dessa informação para isso mudar até a forma que ele vai começar a estudar, a forma que ele vai começar a se relacionar, a disposição que ele vai ter para se colocar no mercado de trabalho. Então, eu falo que hoje nós temos várias ferramentas junto com a Emprega que nós precisamos utilizar no dia a dia, trazendo esse conhecimento para as pessoas, para que elas deixem de estar ali mais perdidas e comecem a ter mais claro quais são os caminhos e as direções que elas vão ter para a vida dela, né? Isso não só no aspecto profissional, mas especialmente no pessoal, né? Porque uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Porque não tem o caso da gente separar a pessoa física da pessoa jurídica, não existe isso. A pessoa física, ela vai comprometer diretamente a pessoa jurídica. Total. E uma coisa que eu penso é o seguinte, o adulto muitas vezes ele se vê perdido. O adulto mesmo, ele fala assim, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu estou aqui há 5 anos numa empresa, eu estou há 10 anos numa empresa, não está fazendo sentido, eu quero uma nova oportunidade, ou quero fazer uma transição, ou já nem sei mais o que eu quero. Então, imagina um jovem ali, 16, 17 anos, que tem que tomar uma decisão, qual faculdade eu vou seguir? Que profissão faz sentido para mim? Muitas vezes ele não tem essa instrução, ele não tem dados para poder tomar uma decisão assertiva. Ele fala assim, eu vou ter que fazer uma faculdade 4, 5 anos e talvez eu vou ter que pagar essa faculdade, mas e se eu não gostar? O que eu faço? Então, eu penso que quando nós preparamos essa base e começa a olhar para o adolescente, ali para o jovem, nós temos depois mais profissionais qualificados, profissionais mais conscientes de quem são. Eu entendo que o autoconhecimento é um diferencial competitivo. Eu não tenho dúvidas. Uma pessoa que se conhece, ela é mais motivada. Uma pessoa que se conhece, ela é mais corajosa. Uma pessoa que se conhece, de fato, ela sabe o valor dela. Então, chegar com isso e colocar na mesa é um diferencial competitivo. Mas eu entendo que, frente a isso, a Emprega tem olhado, de fato, um 360, né? Procurando olhar para esse jovem e prepará-lo para o mercado. E não olhando só apenas quem já está lá no mercado, atuando e que quer fazer uma mudança ou está procurando uma nova oportunidade. Daí eu entendo que a solução ela acaba sendo completa. Ô Vicky, você, com essa sua experiência em gestão de pessoas, com uma pessoa que já está no mercado, quando que ela tem que parar, respirar, pensar, falar, peraí, eu tenho que cuidar de mim, eu preciso tomar um outro rumo. Ela tem alguns sinais que ela dá para ela mesma que às vezes a gente não dá atenção ou a gente não quer ver. Uhum. Eu digo que para ontem, né? O momento certo é para ontem. Eu não penso que tenha um momento ápice que isso precisa acontecer. É que nem tomar banho. Banho a gente tem que tomar todo dia. Se a gente não toma, começa a feder. É isso. Então, a mesma coisa. Se eu não me cuido como pessoa, como CPF, se eu for depois um PJ, um prestador ou um colaborador, eu não vou ser um bom profissional. Porque antes eu não me cuidei. Eu não olhei para mim, para as minhas necessidades, né? E o que acontece hoje, Ari, que é muito comum. E toda semana eu ouço isso, toda semana eu ouço isso. Eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH, ou eu tenho autismo. Então, virou uma moda, um amuleto das pessoas falarem que tem TDAH. E de se autodiagnosticarem, né? Se autodiagnosticar. É mais fácil, né? Eu colocar uma muletinha ali, né? Falando que é o meu TDAH. Exato. E a pessoa ela vem com a justificativa. Não, mas eu pesquisei no Google, mas eu fiz o teste, mas eu fui no ChatGPT. E a pessoa ela ganha uma convicção a respeito disso.
Só que a gente percebe que o simples fato da pessoa ela não tomar água, 80% do nosso cérebro é água, então a gente precisa manter ele hidratado. Teve até um caso de uma empresa que nós atendemos, que nós começamos há 2 anos atrás fomentar uma feira de saúde. Um momento que nós convidamos os colaboradores a olharem para si e perceber a importância de cuidar desse maquinário. Então, nós reunimos mais de 20 profissionais de saúde, médico, psicólogo, educador físico, nutricionista, onde nós ensinamos para eles os 8 remédios naturais que fazem o seu corpo funcionar bem. E coisas simples, sol, alimentação, ar puro, dormir, não é nada de extraordinário. São coisas simples, mas que são negligenciadas no dia a dia. E ali o pessoal começou a cair a ficha e falou assim, poxa, nós trabalhamos no escritório de contabilidade, é um trabalho extremamente analítico, minucioso, a gente trabalha com a cabeça, a gente não está tomando água suficiente. E daí o que as donas elas tiveram de iniciativa? Já sei, então vamos pegar e colocar um filtro no corredor, porque o nosso filtro ele fica no fundo da empresa. Então as pessoas estão trabalhando, elas não lembram de ir lá tomar água. E vamos colocar uma Alexa. A Alexa, de 1 em 1 hora, vai lembrar as pessoas de tomar água. Então, elas vieram com essa iniciativa já há 2 anos, fruto disso, de nós convidarmos as pessoas a olharem para si e olhar para aquelas coisas que podem parecer pequenas, mas que fazem elas tropeçar no dia a dia. Então, é importante olharmos para nós, para ontem, eu diria. A gente tem conversado aqui nos outros pod-empregos com especialistas de RH que as pessoas têm procurado pelo ChatGPT no Google diagnósticos, aconselhamentos, psicólogos. Estou com um problema tal, me ajude. Então, elas estão substituindo os profissionais pela IA. Então, isso é muito perigoso. Inclusive, saiu uma matéria recentemente falando que alguns dados foram vazados justamente expondo conversas desse tipo de aconselhamento pelas IAs. Então, assim, é perigoso, porque além de você expor a sua vida, você está dando dados, né? E hoje, na rede, a gente sabe que dados é o novo ouro, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E eu sei que isso só é reflexo de uma sociedade que é carente. Isso que você está trazendo por que as pessoas estão buscando uma IA para se aconselhar, sendo que hoje você pode ter um profissional ou você precisa pertencer a uma comunidade, a ter um grupo, uma rede de apoio, né? Fazer parte de algo que te traga esse poder de conexão, de unidade, de apoio. Porque as pessoas, elas querem ser ouvidas. As pessoas querem atenção. E aí, uma IA vai te responder no momento que você mandar ali, na hora imediata. Ela tem até uma voz, né? Pode ser uma voz de homem, uma voz de mulher. Você pode personalizar para tamanho suprir essa necessidade. Só que isso só esconde, né? Uma necessidade da pessoa, de fato, como a Vicky falou, olhar para dentro de si o tempo inteiro e se perceber, opa, tem algo que eu não vou conseguir sozinha e, de fato, não existe problema nenhum em eu buscar ajuda profissional e eu ser acompanhado e eu me desenvolver dentro de um processo que vai me trazer o quê? Um tratamento, uma cura, né? Então, hoje, a gente sabe, né, estatisticamente, hoje a gente está no ranking um dos países que mais tem pessoas ansiosas, pessoas com problema de saúde mental, depressão. Então, assim, é extremamente necessário você estar investindo no seu autoconhecimento para você o quê? Saber se prevenir, né, e se cuidar para que não gere uma doença maior, né? E você tocou num ponto interessante, porque a gente fala de buscar ajuda, você tem que ter coragem para buscar ajuda, mas a gente escuta também muita gente falando que a gente tem que se autobastar. Isso também é perigoso. Com certeza. Eu li uma vez no livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes um conceito que mudou, girou uma chave na minha mente, que é um conceito de interdependência. Esse conceito, ele quebra aquele conceito de você precisa ser independente, você precisa confiar na força do seu braço e é isso. Seja forte, não dependa das pessoas, porque as pessoas vão te frustrar. E eu vim de uma linha que me foi ensinado isso. Então, os livros que depois vieram para poder girar essa chave. Quando a gente fala de interdependência, eu sou independente naquilo que só eu posso fazer por mim. Que nem
fazer atividade física, eu tenho que ser independente, eu tenho que ir lá, eu tenho que colocar o calçado no meu pé, eu tenho que me programar horário, eu tenho que ir. Não dá para mim depender de uma pessoa para ir à academia. Opa, mas para saber utilizar da forma correta o equipamento, aí eu vou precisar depender, sim, da ajuda de um profissional para poder falar, olha, você está fazendo a movimentação correta, olha, você pode prestar atenção aqui, senão você vai se machucar. A disciplina Então, é minha, mas o conhecimento não é meu para utilizar o aparelho. exato. Exatamente. Então, nós sempre falamos, pessoas, elas precisam de pessoas. Não tem como a gente falar assim, não precisa, precisa. Eu trabalho muitas vezes com empresários sangrando, e que eu chego até eles e nem é porque eles querem. É alguma pessoa que dá um empurrãozinho, fala lá com a Victória, fala lá com a Luciene. Só que a gente percebe o quanto que essas pessoas, elas sangram por não se permitir serem Pedir educadas, por não se permitir receber ali uma informação. Então, nós precisamos. Seria vergonha de pedir ajuda? Ou Ah, de mostrar que fracassou? é muito, eu acho que, assim, uma camada do ego, né, Ari? De eu sou autossuficiente, eu não vou dar o braço a torcer, né, eu consigo, a síndrome do super-herói, né, o Superman, eu consigo resolver, eu consigo dar conta. E aí, não adianta, né? Não, eu acredito muito num princípio de que nem tudo vai ser pela força do meu braço. Eu vou precisar recorrer a recursos, a pessoas, a outras soluções e me submeter ao outro. Eu não consigo sozinho, eu vou precisar de ajuda, né? Então, isso é até um dos nossos pilares, né? Que tudo começa e termina com pessoas. Na Wind Eleven, a gente fala muito isso. Porque eu não vou conseguir se eu não tiver alguém que, de fato, está estendendo a mão para complementar aquilo que eu sei que talvez eu nem tenha, ou que eu precise enxergar, mas que eu sei que sozinho eu não vou conseguir. Esse autoconhecimento que vocês têm dentro de vocês também ajuda na vida pessoal e profissional de vocês, para vocês poderem ajudar esses empresários. Total, com certeza, né? Eu falo, eu faço terapia para cuidar do outro. Eu faço terapia para entender o meu cliente, né? Mas é verdade, não tem como eu trabalhar com pessoas se eu não tiver, de fato, cuidando também de mim, porque eu só dou daquilo que eu tenho, né? Eu só consigo entregar aquilo que eu tô cheio. Então, eu tenho muito essa premissa de que o que a gente trabalha dentro das empresas a gente busca estar vivendo também dentro da nossa própria empresa, dentro da nossa parceria, dentro do nosso trabalho, entendendo até onde a gente consegue ir. E tem coisas que a gente fala, isso aqui a gente não vai dar conta e tá tudo bem. Então, acho que o princípio é eu ter humildade de reconhecer o que eu posso, o que eu não posso. Não tem pecado, não tem problema eu falar não. O problema é que, às vezes, as pessoas, elas querem só agradar o outro. E aí, ela passa por cima, às vezes, dos seus valores, dos seus princípios, para poder ser aceito, né, ou poder ser aplaudido. E eu falo que até onde vai, né, até que ponto vale você se manter posicionado dentro daquilo que você acredita e daquilo que você defende. Então, assim, às vezes vai acontecer dentro do nosso trabalho de a gente ver pessoas que não estão olhando para as pessoas e a gente fala assim, olha, até aqui eu não consigo ajudar essa pessoa, porque ela tem uma visão sobre gestão de pessoas que vai contra os meus princípios como empresa. E aí não tem como eu contribuir para aquele empresário se desenvolver se ele não enxerga que o maior ativo dele, que ele tem mais que cuidar, é o seu colaborador, que é uma pessoa. Então, já chegou o caso da gente demitir cliente porque não teve o quê? Esse alinhamento de valores e princípios. E que daí eu falo que você, às vezes, vai ter que perder. Mas você vai se manter firme dentro daquilo que é o seu valor. E eu acho que, para mim, isso é indiscutível, né? Que é a Posicionamento. questão que a gente fala muito na emprega, que é aquele chefe autoritário, que grita, que berra, que fala eu que mando, eu que sei, ele já saiu de moda, entre aspas. Sim. Ele é um líder, que ele pode até ser o chefe, ele que comanda, porém, ele precisa confiar nas pessoas que ele contratou. Com certeza. Investir nessas pessoas, né? Com certeza. E o investimento é o desenvolvimento desse profissional. Às vezes ele quer um resultado, mas ele não investe em nenhum curso, nenhum treinamento, nenhuma formação, nenhum desenvolvimento individual desse colaborador, não forma esse líder. Ele mais, como a gente fala, né, delarga do que de fato delega, né? Mas vocês têm observado ainda que ainda tem muito desse tipo de comportamento nas empresas? Desse chefe autoritário, desse chefe que grita, desse chefe que coloca o funcionário para baixo e depois vai lá e cobra o resultado?
Existe, mas assim, digo que até empresas que nós atendemos, se a gente percebe que existe isso, a gente já nem entra. Então, falando dos nossos clientes, não, são pessoas que têm uma mínima abertura para falar de pessoas, porque entendeu que pessoas é importante, pessoas é o que faz o meu negócio. Se eu não entender de pessoas, eu não vou crescer, eu não vou me desenvolver, eu não vou atingir o meu resultado. Então, esse é o nosso cliente. Mas eu diria que o problema não é somente esse autoritário. A gente fala que existem também pessoas passiva-agressivas, então pessoas que não se posicionam de uma forma direta, mas ela mesmo joga contra o time dela, promovendo algumas fofocas. Acontece. O próprio diretor, o próprio líder confundir as coisas, virar amigo ali do colaborador, colocar fofoquinha para frente. Então, eu falo que a cultura, né, de uma empresa, que é outro diferencial competitivo hoje, né? A gente percebe que as empresas que estão investindo em cultura estão se diferenciando, estão destacando, estão tendo mais resultado, começa na cabeça do dono. A cultura começa na cabeça do dono. Que é o exemplo. Exato. Então, é o que nós sempre trazemos, né? Você tem um problema na tua empresa, então o problema está em você, não está no teu colaborador, não está na forma com que as coisas fazem. Tudo que acontece dentro da tua empresa começa com a tua permissão. Então, nosso trabalho, ele sempre fomenta também essa autorresponsabilidade, viu? Vamos olhar para você? Qual que é o papel de responsabilidade que você tem frente a isso? O que você está permitindo que está gerando esse resultado? O que está faltando? Um posicionamento, uma decisão, uma mudança na tua mentalidade para que, de fato, tenha uma mudança efetiva. E o que são os principais erros que vocês enxergam hoje nesses empresários? Uma contribuição assim de autoconhecimento que eu acredito que é válido para todo mundo e que você mesmo, Ari, você pode fazer esse exercício com você e nós fazemos também constantemente. Falando da premissa de perfil comportamental, nós entendemos que nós temos uma preferência psicológica, então energia é mais direcionada para uma área do cérebro, e isso faz com que a gente se comporte de uma forma, de uma maneira, a gente tenha um impulso, né? Por isso que a gente percebe que tem pessoas que são mais pacientes por natureza, tem pessoas que já são mais impacientes por natureza, um pouco mais ansiosas. E daí o que eu percebo muito? Nós temos pessoas que são hiperrealizadoras, a gente tem as pessoas que são hiperpensantes e nós temos as pessoas que, de fato, são produtivas. A pessoa hiperrealizadora é aquela pessoa que tem muita energia, inquieta, então ela faz, mas nem sempre ela para refletir se ela está fazendo a coisa que deveria fazer. Às vezes ela fez um monte de coisa, mas ela não fez a atividade dela chave. Então, isso não trouxe um resultado para ela. A gente tem a pessoa hiperpensante, que às vezes ela tem uma facilidade maior de absorver conhecimento teórico, de analisar, de observar. Pega e é uma enciclopédia ambulante, ela tem na cabeça dela, né? Quase se torna um obeso intelectual. Mas ela não vai para ação, ela não decide e daí não tem também resultado. E a gente tem as pessoas produtivas. As pessoas produtivas, elas entenderam, ou têm uma inclinação, uma energia mais direcionada para algo que é a minha facilidade. Só que se eu não parar para fazer um exercício daquilo que também não é tão natural, mas que é necessário para o negócio ou para o meu desenvolvimento como profissional, eu vou continuar batendo a cabeça. Então, eu vejo que nessa premissa que eu trouxe aqui para você, se a pessoa, ela com verdade, humildade, ela fizer um exercício de consciência e falar assim, olha, na onde que eu estou negligenciando? É porque eu faço demais, mas não faço o que deveria fazer? Ou é porque eu penso demais e acabo não fazendo o que eu preciso fazer? E se ela se propor a falar assim, eu quero de fato ser a pessoa que vou me aprofundar, vou buscar mais conhecimento teórico e vou colocar em ação, eu entendo que essa pessoa ela vai estar num caminho mais assertivo na jornada dela. Entendi. E agora, vamos falar sobre conexões certeiras, que vocês falam bastante sobre oração, sobre fé, sobre Deus. Vocês acreditam que existem encontros que são respostas de oração ou coisas do destino? Como que a gente identifica tudo isso?
Porque às vezes a gente fala, Deus, fala comigo, dá um sinal aí. De preferência, coloca um LED bem grande para eu enxergar, né? Brincando disso. Eu acredito, sim, que o primeiro ponto, quando você vai tomar uma decisão de uma conexão, é ver se isso tem um alinhamento com seus valores e seus princípios. Não tem como fugir disso. Porque eu não vou me conectar só com uma pessoa para ser aceito ou para ser visto. Eu, Luciene, né, eu defendo isso, né? Lógico que tem muitas pessoas, às vezes, que priorizam isso e acham que é esse caminho. Mas quando eu faço um pedido para Deus de um negócio, para uma oportunidade, eu mesmo já vivi várias experiências nesse sentido de pedir a Deus conexões com pessoas melhores que eu, pessoas que vão me colocar em mesas maiores que as que eu estou hoje. Então, isso é a fé. A fé não é só algo espiritualizado, é a fé sobre a vida, a fé sobre que vai ter uma oportunidade melhor, é a fé sobre o acreditar de que você se movendo na direção certa, lógico, com atitude, com intencionalidade, com estratégia, com postura, tudo isso vai abrir o quê? Portas para que você chegue nos lugares certos. Com propósito. Com propósito. Então, assim, eu tenho que saber o meu porquê. Por que eu tô nesse lugar? Por que eu frequento aqui o Café da Axo? É só para ser um planfeteiro de cartão? Não, eu tenho que ter uma intenção. Eu tenho que gerar o meu valor aqui, eu tenho que gerar conexões. Eu tenho que ser interessante. Eu tenho que ser interessante. E aí eu falo, eu mesma, quando cheguei em Sorocaba, quando a gente começou a nossa empresa, foi aqui dentro da Axo que a gente começou o nosso trabalho. Que eu falei, ali vai ser um lugar que a gente vai mostrar o quê? O nosso trabalho. E aqui eu conquistei clientes, entendeu? Aqui eu tive clientes, aqui eu criei conexões genuínas, aqui abriu oportunidades. Só que eu tive que o quê? Me capacitar. Então, eu fui estudar sobre network, fui estudar sobre o autoconhecimento, o que hoje eu vou falar para as pessoas. Então, assim, não é só sobre estar nos lugares certos ou esperar que a sorte vai olhar para mim. Não, exige preparo, exige dedicação. Porque, na verdade, um network, né, o Igor sempre fala isso, né, é sobre a disponibilidade de servir. Então, eu vou aqui servir através do meu conhecimento, das informações que eu tenho, do meu trabalho. E fazendo isso, eu acho, Ari, quando você faz isso de maneira sincera, genuína, as coisas vêm para você. Você não precisa ficar forçando nada. As conexões acontecem, né? Então, é sobre você, de fato, fazer tudo com profissionalismo, com respeito, com ética, e mostrando que você tem o seu valor, né? Todo mundo tem o seu valor, mas muitas vezes as pessoas, elas vivem de uma aparência, né? E tem medo de viver o que, de fato, ela tem como uma verdade, né? Então, eu mesma, dentro da nossa empresa, eu acredito que hoje tudo que eu faço é de coração, é sincero e de verdade, porque isso vai ser transparecido, né? Isso vai ser visto, as pessoas vão enxergar isso, né? É questão de colocar energia positiva em cima do que a gente quer. Ou acreditar, é a fé, justamente isso. A energia positiva eu tenho fé que isso aqui vai me trazer outras oportunidades. Eu tenho fé que isso aqui, tratando bem essa pessoa, gerando valor para ela, ajudando essa pessoa, colocando uma conexão, outras portas vão ser abertas. Então, eu preciso estar entendendo qual é a minha postura diante desse lugar. O que eu quero alcançar? E eu acredito que essa intencionalidade com o seu propósito, linkado com o teu porquê, é o que vai fazer a diferença. Né? Então, eu tenho muito isso como uma premissa de estilo de vida mesmo, né? Tudo que eu faço, tudo que eu for fazer, eu vou fazer da melhor forma, né? Porque eu sei que eu não estou fazendo só para mim, né? Eu estou fazendo para outras pessoas. A Vicky falou muito de perfil de pessoas. A gente encontra todos os tipos de pessoas pelo nosso caminho. Existem as pessoas positivas demais, negativas demais. Tem a pessoa que é pé no chão, tem a pessoa que voa longe. É o sonhador. Mas o que eu digo, a pessoa negativa é a pessoa que mais atrapalha a gente. Como que a gente faz para driblar tudo isso? Nós temos até um dado que é interessante, que fala que conviver com uma pessoa negativa, uma pessoa que reclama, é como se você fumasse 15 cigarros por dia. Então, imagina, talvez você não fume diretamente um cigarro, mas você conviver com pessoas que são pessimistas, para cada oportunidade que é colocada, opa, tem um problema, para cada solução, um problema, a gente percebe que não avança, atrapalha realmente. Quando a gente fala num cenário de um empresário, ele tem mais poder, às vezes mais autonomia para poder falar assim, opa,
Essa pessoa, ela entrega, mas ela reclama muito, acaba gerando muita dor de cabeça. Então, às vezes, ela tem essa autonomia para poder fazer o desligamento. Porque nós falamos, Ari, que é o seguinte, como que eu sei que a pessoa ela é um bom profissional? Essa pessoa, ela entrega bastante e ela tem baixa manutenção. Esse é um bom profissional. Entrega bastante e baixa manutenção. Não tem aquilo de, a pessoa ela entrega bastante, mas ela é meio chatinha, mas ela dá dor de cabeça. É a pessoa que muitas vezes vai estar apodrecendo as outras laranjas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Mas quando é um contexto de uma pessoa que está inserida num ambiente e ela está como colaborador ou como prestador de serviço, nem sempre ela escolhe quem são os colegas que estão ali. Ela chegou na empresa, é isso. Só que eu te falo, volto no autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe de fato quem você é, quais são seus pontos fortes, existem ambientes que você vai falar assim, esse ambiente não é para mim, a minha paz, ela custa caro, então não estou disposto a negociar a minha paz. Então, a questão do autoconhecimento pode até mudar uma pessoa negativa. Ela pode olhar para ela e falar, peraí, eu tô sendo reclamona demais, eu tô sendo negativa demais, peraí, deixa eu... Ou não. É até interessante porque semana passada eu tive uma situação da tal, onde nós fomos atender um salão, e salão, geralmente as mulheres elas são mais informais, elas gostam que fale a respeito delas no meio das colegas e tudo mais, e nós fizemos um processo de autoconhecimento. E elas falaram, pode falar as verdades que você quiser, que a gente quer ouvir. Eu falei assim, tá bom. Lava a roupa suja. Então, ok, vocês estão pedindo. E daí eu tive que passar para uma que, de fato, o perfil dela colabora, às vezes, para ela ser mais crítica. É um perfil que tende a ser muito comprometido, e daí quando esse perfil percebe que as outras pessoas não estão se comprometendo tanto ou fazendo da forma com que ela julga que é o melhor, essa pessoa ela pode se tornar mais reclamona, ela pode se tornar mais crítica. E daí eu ouvi um conceito uma vez, eu acho que com o Mário Sérgio, que eu gostei, eu peguei isso daí para a vida. Nós percebemos que, de fato, todo ser humano, ele vai ter uma inclinação, ou ser otimista demais, ou ser pessimista demais. Ser otimista é melhor que pessimista? Depende. Uma pessoa muito otimista, ela pode negar a realidade, não olhar para os problemas, e daí ser impossível tomar uma decisão que depois tira ela do jogo. A pessoa pessimista, ela vai colocar barreira em todas as boas oportunidades que aparecem e não vai avançar. Sempre um problema, sempre um problema. Então, qual que seria a solução para isso? A gente fala que é ser um realista esperançoso. Muito bom. Um realista esperançoso. E quais atitudes vocês acham que mantêm e fortalecem as conexões genuínas das pessoas? Eu acredito muito que é a transparência, né? Você ser verdadeiro vai manter você conectado. Porque, assim, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu sei o meu funcionamento, eu sei como é o funcionamento do meu colega. E aí eu paro de criar expectativas. Porque eu acredito que o que frustra as pessoas é elas criarem expectativa e aquilo frustrar ela, né? Então, assim, eu imagino, eu conto uma história na minha cabeça, eu idealizo, e aquilo ali foge do controle. Poxa, mas eu estava imaginando que seria de uma forma... Tem que ter um alinhamento, né? Tem que ter um alinhamento. Então, quando você tem uma conexão e você trabalha com essa pessoa e você sabe que ela é o oposto, por exemplo, de você, ela não vai fazer e nem vai agir, nem vai pensar como você age. Então, eu tenho que falar, tudo bem, eu sei que ela é bem diferente de mim. Só que daí eu falo, o diferente é um complemento. E não eu posso repelir aquilo. E aí, a grande maioria das pessoas, ela fala assim, não suporto, essa pessoa é lenta demais. Não aguento, essa pessoa é agitada demais. Mas, peraí, se ela é mais agitada que eu, no que ela pode contribuir com essa agitação na minha rotina, nas minhas atividades? Ou se ela é mais detalhista e eu sou mais distraído, o que às vezes ela pode olhar que eu não estou olhando? Então, esse exercício desse autoconhecimento, com certeza vai me gerar boas conexões, porque daí eu vou parar de generalizar as pessoas e colocar todo mundo dentro de uma caixinha e falar assim, não, tudo deveria ser como eu penso. Não, cada um tem um jeito, cada um tem o seu certo e cada um tem o seu errado. Justamente. Agora, quando eu respeito isso e eu sei que essa pessoa
você muda a sua forma de se relacionar. E você muda em todos os sentidos. Você salva seu casamento, você melhora a sua relação no seu trabalho, na sua comunidade, na sua igreja. Porque eu falo, às vezes as pessoas, elas colocam muito estereótipos, né? E vai julgando. O ser humano é muito julgador, ele é muito crítico em tudo. Ele é muito bom em apontar o dedo, né? Mas esquece que quando ele tá apontando para o outro, tem um dedo apontando para ele. 4 dedos apontando para ele, Na verdade, quando né? a gente cobra o outro, a gente tá se autocobrando 3 vezes mais, 3 né? vezes mais. Então, eu falo que as conexões vão ser sinceras, vão ser genuínas se eu aprender a entender quem eu sou e não criar expectativas e aprender a respeitar o outro, porque o respeito é a premissa. Porque daí, assim, eu respeito, eu sei como você funciona e tá tudo bem. A gente entra num bom acordo. E aí, quando você traz os acordos, os combinados para o seu ambiente de trabalho, poxa, você muda a sua forma de se relacionar. Aí você muda até o seu estado mental de ser menos negativo. Porque você fica assim, eu sou... A pessoa fala assim, que droga, pra droga desse trabalho todo dia, segunda-feira, que droga, ai, que saco. Sabe a pessoa que só tá... Aquilo que a gente falou, a reclamona? Ué, mas espera aí, ela fala assim, eu tô num ambiente onde as pessoas são diferentes, eu começo a entender como elas funcionam, eu entendo que a gente tem complementariedades, então, poxa, eu preciso escolher ser feliz, eu preciso decidir ter outra postura. Aí é a autorresponsabilidade. Qual é a minha atitude de decisão em relação àquilo que eu quero com essas pessoas que estão aqui? Lógico que vai ter ambiente que vai ser tão tóxico que você fala assim, eu me demito. E você tem que ter essa postura. Porque aquilo que a gente falou, eu escolho aceitar isso ou não. Então, eu escolho o patrão autoritário, eu vou aceitar esse abuso emocional, essa exploração emocional, eu vou aceitar ou não? E aí, você tem que saber quem você é para você conseguir ter esse posicionamento. Se você não tiver o seu autoconhecimento, as pessoas vão o quê? Montar. Vão montar, vão explorar, vão abusar. Então, hoje eu falo que no mercado, as pessoas que têm o autoconhecimento e sabem quem elas são, elas vão ser, eu acho que, pedras preciosas no mercado. Porque daí, as soft skills que hoje o mercado quer, ela vai ter e ela vai ser como um diamante, que ela vai brilhar e ela vai ser disputada para que as pessoas tenham ela. Ela vai saber falar não e colocar limite. E ela vai saber também se dar valor. Ela vai saber quanto ela vale. Ela sabe o que ela vale. Porque ela sabe que ela tem o que o mercado quer. Porque o que o mercado quer? Ele quer coisas simples. Ele quer pessoas com iniciativa, com proatividade, com comprometimento. Nossa, isso é difícil de conquistar? Não. Isso é possível de ser desenvolvido. Mas isso não está tendo mais lá na fonte. Onde é a fonte? É a casa da pessoa. Com os valores e os princípios que ela tem dentro da casa dela. Mas aí eu falo, a empresa, ela tem uma responsabilidade de ser educadora. A empresa, ela forma cidadãos. Não só com aquilo que a pessoa traz da casa dela, mas com aquilo que a empresa fomenta dentro da cultura dela. Então, se a cultura daquela empresa é uma cultura educacional, é uma cultura de valorização da família, é uma cultura de sinergia, de valorização do colaborador, poxa, você acha que esse colaborador não vai se desenvolver? Você acha que esse colaborador não vai vestir a camisa daquela empresa e vai ter valor em trabalhar e alegria e realização? Com certeza vai. Então, é uma junção de fatores, né, que gera outras conexões, né? Bem legal. Vicky, você falou para mim que você é uma leitora assídua. Me fala uma dica de livro aí para a gente se autoconhecer, que é um livro que, assim, você tem que ler. Todo mundo que está assistindo, a gente precisa ler. Legal. O difícil é escolher um, né? São muitos. O difícil é escolher um. Mas tem um livro muito interessante do Padre Fábio de Mello, que chama Quem Me Roubou de Mim. Eu tenho esse livro. Legal. Mas eu não li. Aí vai ser um incentivo agora para poder seguir. fazer a leitura. Ele fala muito sobre a questão da nossa subjetividade. Todo ser humano tem a sua subjetividade, a sua particularidade. E muitas vezes isso é roubado porque as pessoas elas querem se parecer mais com a maioria. Quando eu me pareço com a maioria, eu sou aceito. Quando eu estou me distanciando da maioria, eu sofro rejeição. Então, às vezes, essa dor da rejeição, muitos seres humanos não conseguem enfrentar, né? Então, é mais cômodo e fácil eu me comportar como a maioria se comporta, né? E ali ele fala muito sobre os gatilhos, ele fala muito sobre os cárceres, né? Que tipos de cárceres que aprisionam as pessoas, cárcere às vezes da própria religião, cárcere da política, da escola, da família, das do bolhas casamento. que a gente vive. Exatamente. Então, e ele visa provocar também, porque ele fala que todo ser humano, em alguma fase da vida, se comporta como vítima ou como agressor.
Então, é importante também a gente fazer esse autoexame se existem pessoas que estão ao meu redor e que eu estou agredindo essa pessoa. Talvez eu estou agredindo o meu filho, porque talvez eu estou colocando muita energia no trabalho e daí depois eu desculpo, eu tenho essa desculpa, né, de que eu estou descontando nele porque o trabalho está difícil e tudo mais. Eu tô muito estressada. Eu tô querendo dar um futuro para ele, mas ele não faz o mínimo possível. Então, mas será que eu não estou me comportando como um agressor? Que marcas que eu estou deixando dentro dessa criança e o que vai refletir lá na frente? Então, eu percebo que é um livro muito profundo, muito válido, e quem de fato assim se propõe ler da primeira à última página, eu tenho certeza que daí depois não tem como desver o que foi lido. Então, isso vai provocar alguma mudança em você. Então, deixaria essa recomendação. Quem me roubou de mim? Que bacana. E se vocês pudessem resumir a filosofia de vida de cada uma de vocês em uma frase, o que vocês poderiam me falar? Olha, eu acredito que é levar as pessoas a despertar o que elas têm de melhor, levar elas a acreditarem em quem elas são. Porque quando você acredita em você, você pode todas as coisas. Eu diria que a minha é transformar vidas através do autoconhecimento, porque eu entendo que quando o ser humano entende quem ele é, a identidade dele, que somos filhos de Deus, que fomos feitos à imagem e semelhança dele, então a gente entende que a gente não é pequena coisa, a gente entende que não estamos aqui fruto do acaso, mas que nós temos uma identidade, que a gente tem uma essência, e que Cristo veio aqui nessa terra para que a gente tenha vida, vida em abundância. Então, o autoconhecimento não se trata apenas de um perfil comportamental, mas, de fato, essa pessoa entender quem ela é. Muitas vezes eu até brinco e eu falo que o meu trabalho é uma desculpa para poder falar da coisa mais importante, que é Cristo Jesus. Legal. Meninas, quem quiser entrar em contato com vocês, como que a gente acha vocês? Pode achar a gente no Instagram, né? Oficial Indie Leven, né? O Indie vem do inglês ali, Leven, né? A gente até fala que Leven é vida em holandês, então o nome da nossa empresa tem essa curiosidade, né? O Indie Leven é vento de vida, né? Trazer um novo ar de vida por onde a gente passa. Então, Oficial Indie Leven é o Instagram, pode estar seguindo a gente também, no LinkedIn também, tá como Oficial Indie Leven. Ali a gente está nas redes sociais, ponto aí a gerar boas conexões. Na Emprega elas também estão. Isso, com certeza. E gerar esse autoconhecimento, né, a partir das conexões que são genuínas. Eu acredito muito nisso, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada para você que nos assistiu. E até a próxima. A gente pede para vocês se inscreverem no nosso canal, nas nossas redes sociais, que a gente sempre está postando novos conteúdos. Até já!